Olá, seja muito bem-vindo à análise do jogo número 4 do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Nessa partida, o desafiante Sergei Karjakin tem as peças brancas contra o atual campeão Magnus Carlsen, que possui as peças negras. Até então, tivemos 3 jogos e todos eles empate. Será que hoje a gente vai mudar? Vamos ver. Eu tô falando assim, mas eu peço desculpas por essa análise tá chegando agora de forma um pouco atrasada. Você sabe como é, né? Durante o dia a dia a gente tem muita correria, tem muita coisa. E infelizmente algumas coisas só dá pra fazer depois. Mas enfim, hoje foi dia de descanso. Esse jogo foi ontem, dia 15, hoje dia de descanso. Tá aí no finalzinho do dia a partida pra amanhã a gente ver o jogo número 5, ok? Sergei Karjakin daí inicia a partida com E4, temos E5 por parte do Carlsen. Depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, vemos mais uma abertura Ruy Lopes. Será que vamos ver hoje mais uma defesa Berlim como no segundo jogo? Não, graças a Deus. Tivemos aí, a gente foi a defesa Berlim no terceiro jogo. A gente tem aí então A6, né? Pela terceira vez seguida a gente tem uma Ruy Lopes. E agora temos um A6, já desafiando o bispo aqui em B5. Joga esse bispo A4, cavalo F6 atacando o peão, roque, bispo E7. E aí temos hoje torre E1 por parte do Karjakin, né? Diferente do D3 que a gente teve no jogo 2. Temos torre E1 hoje. Seguiu B5 atacando o bispo, tá aqui tudo padrão. Bispo E3 aqui, um lance interessante, roque, oferecendo, quem sabe, a possibilidade de jogar o gambito Marshall, né, o ataque Marshall depois de C3, D5, tá? É um ataque muito famoso, inclusive, para as negras. Promete o sacrifício de um peão em troca de um desenvolvimento muito bom e em troca também de um ataque muito promissor. Porém, Karjakin decide recusar jogando H3, diz simplesmente não, muito obrigado, não quero. Temos bispo B7 desenvolvendo, segue-se com D3. E aí temos D6. Para finalizar aí, colocar mais um defensor nesse peão e aí ameaçando agora cavalo A5 para ganhar, para trocar, né, pelo bispo branco. Só aqui a título de curiosidade, se nessa posição o avanço D5 também é muito bom, tá? É muito tranquilo, inclusive em várias posições a gente vê isso. Porém tivemos D6, e aí ameaça-se agora o cavalo A5, por isso segue-se A3, e aí o bispo agora tem uma casa para correr para ela, tá? E aí temos dama D7, completando um pouco do desenvolvimento, cavalo de BD2, torre de F8, e a gente começa a perceber uma abertura uma posição de abertura bastante dinâmica, inclusive. Entretanto, Carlsen provavelmente devia estar escondendo alguma coisa na manga para esse jogo, porque geralmente, e recentemente inclusive, as brancas têm sido muito melhores nos jogos mais recentes que aconteceram. Então vamos ver o que aconteceu. Tivemos C3, que é uma continuação um pouco rara, esse lance C3, porque a maioria dos jogadores preferem jogar algo do tipo cavalo de F1. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Preferem cavalo de F1, adiando um pouco as ações no centro, tá? Jogar cavalo de F1, quem sabe com ideias de cavalo E3 ou G3. Porém, tivemos C3, quem sabe aí com o avanço D4 mais para frente. Seguiu bispo F8 aqui por parte do Carlsen, tentando, quem sabe, transferir seu bispo para alguma outra casa melhor. Bom, uma continuação possível é cavalo D8 para transferir o cavalo para a casa E6, ok? E reforçar ainda mais depois o controle do centro jogando C5. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também é jogar D5 diretamente. Porém, o Carlsen hesitou um pouco, porque provavelmente depois de peão tomar em D5, cavalo tomar em D5, a gente tem aqui cavalo E4, colocando um cavalo muito bom no centro. Depois de algo tipo torre de AD8, bispo D2, as brancas ficam ainda com as melhores chances nesse meio de jogo aí bastante complicado, uma vez que as peças brancas têm uma coordenação muito melhor.
Temos C3, bispo F8, segunda partida por parte do Carlsen. Temos cavalo F1, reposicionando seu cavalo. H6, defendendo aí, quem sabe, contra bispo G5 ou até cavalo G5. E aqui um lance curioso do Kayaki, cavalo de 3 H2. Provavelmente nessa posição aqui o melhor fosse cavalo E3, né, colocando o cavalo aí, pressionando o centro nessas casas. Porém, se o cavalo de 3 H2, temos D5, e aí o Carlsen nessa situação, ele devia parecer muito satisfeito com o que ele tinha conseguido, né? Provavelmente devido a esse avanço aqui C3, deixou ele confortável para vir com esse avanço D5, e aí nessa posição ele meio que dá uma igualada já, tá? Embora lógico a batalha mesmo esteja mais para frente. Tivemos dama F3, colocando mais defensores aqui no centro, né? Ameaçando aí, quem sabe, D5, e ameaçando também H6, né? Tomar aqui H6, uma vez que o peão, se o peão tomar o cavalo, a dama está tomando esse cavalo aqui. Então, isso é uma ameaça, ok? Para se livrar disso, o Carlsen joga cavalo A5, atacando o bispo. Temos bispo A2, e aí peão toma o peão em E4, atacando a dama. O lance C5 é um lance interessante. Deixa eu só mostrar essa linha aqui para você. É um lance bastante interessante, envolve o sacrifício de um peão muito bacana. Lá em cima, né, bispo toma em H6. E aí depois isso com o avanço C4. Qual é a intenção desse sacrifício de peão? É um sacrifício muito agudo com a intenção de deixar esse bispo de A2 fora de jogo. Depois que o bispo sair daqui, né, com o bispo G5, por exemplo, o peão tomar o peão em E4, peão tomar o peão em E4, cavalo toma o peão em E4. A possibilidade, depois que a torre tomar o cavalo, por exemplo, algo do tipo F5, torre D1 atacando a dama sair para F7, algo do tipo cavalo G3, F toma em E4, e aí não tomar mais, jogar dama G4. E essa é uma posição muito complicada, onde, acredite ou não, apesar de ter uma qualidade a menos, as brancas estão um pouquinho melhores. Fica a seu cargo aí para você analisar depois e tirar suas próprias conclusões. Porém, nada de seguiu, nada de C5 com posições complicadas. Tivemos peão tomar o peão em E4, peão toma o peão em E4, agora cavalo C4, colocando o cavalo na excelente casa, com a intenção de bloquear a atividade do bispo branco. Parece que as negras estão meio que perdendo um peão, né? Depois que vai seguir bispo toma H6 provavelmente. Porém isso é apenas temporário. Por quê? De fato seguir o bispo toma H6 aqui, tá? É difícil condenar esse lance, porque o que é que as brancas tinham melhor? Se jogar cavalo G4, por exemplo, depois que o cavalo tomar, peão tomar, algo do tipo dama C6, e as brancas não tem muita escolha. Seguir o bispo toma o peão em H6, e como eu disse, isso é tomar um peão apenas de forma temporária, porque depois disso as negras têm um bom lance, dama C6, e as negras vão ganhar de volta esse peão aqui, com uma boa compensação inclusive, né? Com excelente ainda coordenação de peças, tá? De fato aqui ainda as brancas não tem muito perigo, porém depois desse lance, que é um erro, tá? As brancas começam a sofrer um pouco, que é seguir o bispo toma em C4, um mau sinal para o Kayaki, que troca sua peça mais importante do jogo, né? Sua peça que era praticamente a peça menor mais importante que ele tinha, né? Provavelmente seria melhor algo mais criativo, como trazer o bispo para C1, depois que o cavalo tomar o peão em E4, algo do tipo cavalo E3, atacando aqui. Depois de torre de AD8, por exemplo, cavalo de HG4, cavalo de AD6, algo do tipo dama toma dama, bispo toma dama, cavalo toma peão em C4, cavalo toma cavalo em C4, e algo tipo A4, começando aí as rupturas. E de fato talvez fosse uma posição melhor. Porém seguir o bispo toma em C4 aqui nessa posição, e as negras prosseguem tomando o bispo, e aí fica uma coisa ruim aqui. Uma coisa ruim a se notar é porque esse peão aqui
em C4, ele congela a ala da dama branca, ok? Esse peão não pode avançar. E a gente vai ver que isso é um fator determinante lá para o final do jogo. Seguiu o bispo E3, trazendo o bispo de volta. As negras recuperam o peão. Temos o cavalo G3, atacando o centro. E aí o cavalo vem de volta para D6, né? E aí, lógico, trazer o cavalo muito melhor. O Carlsen com certeza não podia resistir a simplificar aqui e trocar as damas. Temos torre de AD1, torre de AB8, bispo C1, defendendo lá embaixo o peão, F6, e aí só então a troca de damas. Novo recorde, inclusive, né? Nesse jogo a troca foi em 24 lances, coisa que tinha acontecido muito antes nas outras partidas. Temos aí então um final de jogo para se jogar. Depois se seguiu cavalo G4 e torre B5. Carlsen, né, aqui jogando de negras, tinha uma posição muito melhor. Essa cadeia de peões aqui no centro garante a restrição da maioria das peças brancas, fora que o seu par de bispos também é muito ativo. Muito difícil para que o Cajaquem conseguisse defender essa posição. Mas vamos ver o que aconteceu. Seguiu F3, F5 atacando o cavalo volta para F2. Temos bispo E7. Pouco a pouco as peças negras vão tomando melhores posições. Isso com certeza deve ser muito desagradável para o Cajaquem, né? É uma das coisas que o Carlsen sabe fazer com perfeição, né? Melhorar e ir matando o oponente pouco a pouco. F4, muito interessante, né? Sem ficar esperando o Carlsen vir, né? Se for esperar o Carlsen vir é muito pior. Então F4, temos bispo H4 atacando o cavalo. Peão toma. Aqui várias trocas agora, bispo toma o cavalo. Peão toma o cavalo em D6. Torre toma torre lá embaixo. Torre toma torre. Peão toma em D6. E aí, tudo bem, as brancas conseguiram simplificar muito mais, mas isso não significa que automaticamente elas acabaram melhorando suas chances de empate. Nada disso. As negras ainda têm uma vantagem muito, mas muito boa. Bom, seguiu torre D1 atacando, né? Quem sabe colocando mais pra frente. Peão lá em cima, descravando meio que o cavalo aí para se mover. O rei preto começa a se juntar à festa, depois de rei F7. Se não tiver cuidado, as brancas vão estar perdidas em breve. Temos torre D4 atacando o peão. Torre E5, com muito cuidado agora. Não vale tomar por causa da ameaça de checkmate aqui embaixo. Portanto, seguiu o rei F1, saindo dessa ameaça. E agora torre D5, né? Provavelmente o caminho mais fácil para conduzir a vitória, uma vez que sem torres não tem nenhuma chance de as brancas serem poupadas praticamente. O Carlsen, ele tenta fazer o melhor para que não deixar a vitória escapar das suas mãos. Vamos ver o que aconteceu. Depois de torre, toma torre, bispo toma torre. Temos bispo G5. A última chance para as brancas, né, tentar meio que construir uma fortaleza aqui. Porém muito complicado porque essas construções aqui, as casas claras das brancas nesse lado é muito fracas. E aí as negras têm a opção de trazer o rei para cá e quem sabe usar essas casas para atacar os peões brancos inimigos que estão congelados por esse peãozinho aqui, que não deixa os peões avançarem. Temos rei G6 atacando o bispo. E agora H4. O Cajaquem mostra aí um pouco de coragem, resistência, né? A ideia é, com esse avanço, trazer o cavalo para F4. Temos rei H5, cavalo H3. Depois de bispo F7, temos bispo E7. Bispo toma o peão em H4. Bispo toma o peão em D6. E aí agora bispo D8. Aqui praticamente a situação das brancas é meio que desesperada. Por exemplo, a maioria de peões aqui na ala da dama está bloqueada por esse peão, certo? E os peões negros, apesar de estarem um pouco afastados, podem se mover livremente, principalmente esses dois aqui, que vão começar a descer ao longo do tabuleiro. E aí? Tá parecendo que nada pode impedir o Carlsen de marcar o primeiro ponto, né? Vamos ver.
Seguiu rei E2, tentando ativar um pouco o rei. G5, lá vem o peão. Temos cavalo F2, rei G6. O calço não tem pressa, né? Ele vai melhorando a posição das suas peças pouco a pouco. Seguiu G4, com certeza melhor para as brancas. Tenta trocar esse peão aqui por algum desses. Nesse peão não está fazendo nada aqui, então vamos trocar. Temos bispo B6, bispo E5, A5. As negras têm que ter muito cuidado porque, como eu disse, para não ocupar a casa 4 com o peão, porque o rei provavelmente vai querer fazer uma jornada aqui depois e vir parar aqui embaixo no tabuleiro, como a gente vai ver. Temos cavalo D1, reposicionando agora F4. Bem, esse peão branco aqui não deve ser tocado, tá? Por isso que seguiu o avanço. Se algo do tipo peão toma em G4, seria um erro, por causa de cavalo E3 atacando o peão, depois de rei H5 defendendo, ao tipo bispo G3 e depois de A4, por exemplo, cavalo F1, e as brancas conseguem construir a tão sonhada fortaleza que elas querem. Seguir F4, avançando o peão, congelando aí mais um peão das brancas. Temos bispo D4, bispo C7, cavalo F2, bispo E6, rei F3. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque é um final bastante teórico, muito complicado de se jogar. Então vamos passando aqui os lances. Temos bispo D5 cheque, o rei volta para E2, bispo G2, que basicamente as negras estão tentando pouco a pouco melhorar a posição das suas peças e tentar avançar seus peões. Rei D2, rei F7, lá vem agora o rei para longa caminhada, para vir parar aqui praticamente nessas casas e tentar atacar algum desses peões. Seguiu rei C2, bispo D5, rei D2, bispo D8, rei C2. O rei branco praticamente só vai ficar aqui agora nessas casas. E aí lá vem o rei. Rei E6, rei D2, rei D7, rei C2, rei C6, rei D2, rei B5, rei C1, rei A4, rei C2, não deixando que o rei venha necessariamente para cá agora. Lance de espera, bispo F7. Temos rei C1, lá vem o bispo aí melhorando, cortando algumas casas principais, né? Aqui do rei. Temos rei D2, rei B3, o rei avança, rei C1 defende, né? E aí temos bispo D3, cavalo H3 e agora rei A2. Tudo bem, o rei chegou, invadiu a posição das brancas, mas será que isso é suficiente para vencer? Até aqui, deixa eu colocar aqui pra gente analisar com o computador. Até aqui as negras possuem uma vantagem muito boa. Temos o bispo C5, bispo E2, cavalo F2, bispo F3, rei C2, mantendo aí olho no peão, bispo C6, bispo D4. Deixa eu só te mostrar aqui, porque não é muito legal tomar o peão. Opa, a gente tá defendendo o perdão, meu Deus do céu, que é que eu tô? É o sono, isso é o sono, desculpa, de verdade, tô com muito sono. Seguiu o bispo D4, bispo D7 atacando o peão, cavalo meio que não se move por enquanto, bispo C5, bispo C7, bispo D4, bispo E6, bispo C5, e agora um lance curioso, F3, um lance que é uma pequena impressão, porque, tudo bem, é a última etapa para levar o bispo aqui para F4, porém, depois de bispo E3, bispo D7, temos aí rei C1, tá? E aí seguiu bispo C8, olha só. Tudo bem, seguiu rei C1 nessa posição. O que aconteceria se tomasse o peão aqui? Vamos pensar nessa posição, né? O Kayakin podia ter tomado um peão aqui. Será que o Carlsen deu um peão de graça e o Kayakin não viu? Esse peão aqui não pode ser tomado, tá? Porque se tomar, segue-se bispo B6 atacando o cavalo lá embaixo. O cavalo precisa sair para E4. E aí, esse peão aqui, meus amigos, vai decidir agora, né? Com avanço F2, cavalo D2, não deixando que ele avance necessariamente agora. Porém, depois de bispo toma o peão em G4, cavalo F1, bispo E2, quicando o cavalo de volta. Cavalo D2 não completa necessariamente agora, porém dá um cheque antes, esse lance intermediário. Depois de rei C1, só então promove-se para dama com cheque, que aí força a troca. E
as negras estão muito, mas muito bem. Portanto, seguiu o rei C1 nessa posição. Temos bispo C8, rei C2, bispo D7, rei C1 e aí bispo F4. Esse lance foi o erro que custou o Carlsen, que custou ao Carlsen a partida toda. Provavelmente seria a última tentativa, tentando aí, né, quebrar tudo, mas não tem jeito. De acordo com o PC, essa linha é um erro e leva ao empate. Seguiu bispo, toma o bispo, peão toma o bispo. Rei C2, bispo E7, o rei agora das negras vai sair daqui e vai lá para o outro canto. Temos rei C1, bispo C8, rei C2. Se aqui algo do tipo, poderia ser possível G5 nessa posição, depois algo tipo bispo F5, não deixando o peão avançar, algo tipo cavalo D1. Ok, é possível também, sem nenhum problema. Aqui depois rei C2, agora a gente vai passar esse finalzinho aqui de forma rápida. O cavalo bloqueia os dois peões, né, de forma muito eficiente, e aqui basicamente o empate já está à mostra, né, já está às portas. Temos bispo E6, rei C1, rei B3, o rei vai embora agora, rei B1, rei A4, rei C2, rei B5, rei D2, rei C6, rei E1, rei D5, rei F1, rei E5, rei G1, rei F3, cavalo E4, cheque, rei G6, rei F2, atacando o peãozinho aqui. Bispo toma o peão em G4, cavalo D2 e o peão está caindo. Temos bispo E6 saindo do ataque, rei toma em F3, rei F5, e aqui o empate já está praticamente certo. Não tem jeito de as negras fazerem nenhum progresso. Depois de A4, bispo D5 cheque, rei F2, rei G4, cavalo F1, corta as casas que o rei poderia usar para avançar. Rei G5, cavalo D2, e aí só fica nessa, rei F5, rei E2, depois de rei G4, rei F2, e os jogadores, depois de 94 lances, acordaram o empate. Nessa posição aqui, a maioria dos computadores mostra uma posição totalmente igualada, uma posição totalmente empatada, ok? Com a profundidade enorme de 53 aqui, de acordo com o Houdini 5, e uma profundidade de 112 com Stockfish 8. Então, não tem chance, né? Depois de muitas horas de jogo, temos um empate. Pois é, mais um empate. Já não estou aguentando mais tanto empate. Diga aí, quando será que vai ter uma vitória nesse Mundial? Vamos ficar no aguardo, né? Amanhã tem jogo e vamos ficar aí na expectativa que vai ser um ótimo jogo, um excelente jogo pra gente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Mil perdões mais uma vez por não ter colocado antes. Enfim, a vida é como ela é, né? Forte abraço, até a nossa próxima análise. Até mais.